Bom dia, alunos. Resolução da revisão de matemática para a C2, tá bom? Primeira questão. Peço que vocês, ao estarem assistindo esse vídeo, consigam também resolver as questões de vocês aí, tá bom? Um concurso, para preencher 200 vagas, aí você vem aqui, ó, e já separa esse valor, que é importante. Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Aqui nós temos uma questão de razão. Vocês lembram que eu falei que toda razão é uma divisão? E realmente é. Toda razão é uma divisão. E a razão sempre é montada como uma fração, tá bom? Então, vamos interpretar aqui. Um concurso para preencher 200 vagas. Então, ele tem 200 vagas. E esse mesmo concurso recebeu 1.600 inscrições. Então, 1.600 fica embaixo. Quantos candidatos há para cada vaga? Se eu montei a minha razão, eu tenho que dividi-la, né? Vamos lá dividir essa razão. 1.600 dividido por 200. Você vai lá, ó, que nem eu ensinei. Simplifica tudo, gente. Tudo, quando a gente simplifica, fica muito mais fácil. Então, corto um zero, corto o outro. Corto um zero, corto o outro. Aqui fica 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 é 8. Então, para cada vaga, teremos 8 candidatos. Resposta: 8 candidatos. Segunda questão, vamos lá. Gustavo estava treinando pênaltis, caso precisasse na final dos jogos de futebol escolares. Sabendo que 14 chutes a gol, ele acertou 6. Então, quer dizer, ele tinha 14 chances. E nessas 14, ele acertou 6. Olha a pergunta. Qual a razão do número de acertos? O número de acertos é 6. Então, 6 no numerador da minha proporção, da minha razão. Qual a razão do número de acertos para o total de chutes? O total de chutes é 14. Então, a razão que o problema pede é de 6 para 14. Ele tinha 14 chances e dessa ele acertou 6. Bom, tem algumas questões em prova que eles não pedem a simplificação das frações, mas eu oriento vocês a simplificar. Por quê? Porque a resposta correta sempre é a resposta da fração simplificada. Como a prova de vocês é de opções, pode ser que tenha essa opção e que tenha a opção da fração simplificada. Só que no caso, não será essa certa, e sim a fração simplificada, aquela que é irredutível. Então, eu tendo 6 para 14, eu posso simplificar ela dividindo por 2. O numerador e logo também divido por 2 o denominador. Lembrando que simplificar é pensar em um número que você consiga dividir tanto o numerador
quanto o denominador por esse mesmo número, com a intenção de diminuir essa fração. Então, como os dois números aqui são pares, 6 é par e 14 também é par, e todo número par é divisível por 2, então vamos lá, vamos dividir. 6 dividido por 2 é 3. 14 dividido por 2 é 7. Essa é a resposta correta. Aqui eu não posso mais diminuir esta fração, porque 3 e 7 são números primos, ou seja, eu não consigo dividi-los por outro número além de 1 e por ele mesmo. Então, não existe uma outra tabuada que eu consiga relacionar a divisão desses números. 3 só pode ser dividido por 3 ou por 1. E 7 só pode ser dividido por 7 ou por 1. Portanto, como a regra da matemática diz, que na simplificação eu tenho que usar o mesmo número para dividir ambos, eu não posso mais fazer nada aqui. Essa é a minha fração irredutível. Essa aqui é a resposta correta. Se tiver a resposta da fração que você encontrou, mas que você olhe a fração e veja que ela pode ser reduzida, reduza ela. Porque se você marcar a opção dela sem ter simplificado, a sua opção vai estar errada. A certa é essa, a que foi simplificada, ok? Terceira questão. Em uma seleção, a razão entre o número de homens e de mulheres candidatos à vaga, e não está mostrando aqui, é de 4/7. Então, eu vou anotar esse número para cá, ó. 4/7. Ele está dizendo que é a razão. Quando eu falar em razão, eu tenho que montar a minha fração. Ele diz que essa razão é referente ao número de homens e mulheres. Então, se ele falou primeiro homens, o primeiro valor é de homens. Depois ele veio com mulheres. Então, o segundo valor é referente a mulheres, ok? Então, continuando. Sabendo que 32 candidatos, 32, são do sexo masculino. O número total de participantes na seleção é... Ele disse que 32 está para o número de homens, correto? 32 candidatos são do sexo masculino. Então, 32 está para 4, que é o número de homens, de acordo com a minha razão. E para mulheres, que número é esse? Eu não sei. O problema não diz. Então, ele é o meu X. Ele é a minha pergunta. 32 está para 4. Assim como o X, que eu não sei quanto é, está para 7, que seria o número das mulheres. Visto isso, eu tenho aqui uma regra de 3, tá bom? Essa regra de 3, ela é chamada de diretamente proporcional. Por quê? Porque o maior número está aqui, assim como o maior número está aqui. Lembram dessa aula, da explicação que eu dei para vocês sobre diretamente e inversamente proporcional, né? Então, vamos lá fazer essa regra de 3. Depois que você arma a regra de 3, o lance é o quê? Multiplicar os meios pelos extremos. 4 vezes x, 4x. 32 vezes 7. Vou ensinar bem direitinho para não se confundir. Não sei fazer de cabeça esses cálculos, não tem problema. A gente puxa aqui, ó, pro ladinho
e faz aqui. Na prova, posso fazer isso, professora? Pode. Você não pode errar. Contar, calcular, você pode fazer da maneira que você se sentir mais confortável. O importante é não errar a questão só porque não fez o cálculo. 7 vezes 4, 7 vezes 2, 14. Fica 4, sobe 1. 7 vezes 3 é 21. Mais um que foi para cima, 22. Então, 32 vezes 7 é igual a 224. Pega esse valor e põe aqui, ó. 224. E agora, chegando aqui, eu tenho uma equação, né? Que vocês já estão cansados de fazer comigo. Vamos lá. 4x, eu vou arrastar para cá, tá? Para ficar melhor pra gente fazer. É igual a 224. Deixa o x sozinho. O número que tá depois da igualdade, ele permanece aqui. E o 4 que tá aqui, ele tem que vir para cá, dividindo. Então, eu vou fazer 224 dividido por 4. Vamos fazer juntos? 224 dividido por 4. Então, eu não tenho esse valor todo na tabuada de 4. Começo pelo primeiro número, é 2. Mas 2 não pode, porque é menor que 4. Então, eu vou juntar os dois primeiros, que é 22. Aí eu penso, na tabuada de 4, eu tenho 22? Eu não tenho, mas eu tenho 5. Eu tenho 5 aqui, que 4 vezes 5 é 20. Eu não tenho 22, mas tenho 20, que chega perto do 22, mas não passa dele. Então, eu uso 5 aqui no meu quociente. 5 vezes 4, 20. Vou diminuir aqui, ó. 22 menos 20 é 2. Vou arrastar esse 4 para cá, ó, que estava aqui, veio para cá. Agora, eu tenho 24 dividido por 4. 24 dividido por 4 é 6. Por quê? Porque 6 vezes 4 é 24. Pronto, terminei a minha divisão. E o meu resultado aqui, ó, é esse. X é igual a 56. Então, aqui eu tenho o número de mulheres. E eu já sei que os homens são 32 e que as mulheres são 56. Mas o problema não me pede o número das mulheres. Atenção, isso é interpretação textual. Se você encontrar esse valor e tiver nas suas múltiplas escolhas, você vai lá e marca, vai estar errado. Porque a pergunta do problema não foi essa. Ele não perguntou qual é o número de mulheres. Ele perguntou o número total de participantes. Então, se eu sei que eu tenho 32 de homens, que está escrito aqui, ó, 32 candidatos do sexo masculino. Apliquei a regra de 3 e descobri que de mulheres eu tenho 56, eu preciso tomar 56 a esse 32 que eu já tinha, para assim saber o total de participantes. 2 mais 6 é 8, 3 mais 5 é 8. Essa aqui é a resposta que você vai marcar nas suas opções. A resposta será 88, ok? Quando vocês forem fazer probleminhas relacionados a regras de 3, tem que ter muita atenção o que o problema está pedindo. O que ele quer que eu faça, tá? E assim você consegue resolver, porque resolver, eu nem acho que seja um problema para vocês, porque vocês sabem. O problema para vocês é interpretar um problema, estabelecer as proporções e aí saber o que realmente o problema lhe pede, tá bom? Então, muita atenção ao ler. Eu acho que a leitura, ela é fundamental em todas as disciplinas. Então, atenção ao ler, calma ao fazer. Terminou o cálculo, releia novamente a questão para saber se realmente era aquilo que o problema pedia, tá bom?
Vamos lá, vamos para o próximo. Quarta questão. Se lançarmos 2 dados ao mesmo tempo, eu estou com 2 dados. Qual é a probabilidade de 2 números iguais ficarem voltados para cima? Isso também é uma razão, tá? A gente vai ter que montar uma razão. Vamos ter que montar uma fração. Mas isso aí vocês vão pensar em probabilidade, em possibilidades, né? Então vamos lá. Se eu lançar 2 dados, cada dado ele tem 6 lados. Então vamos lá. Eu vou ter 6 possibilidades, né, de tirar o número que eu estou almejando tirar. Então logo você aplica uma multiplicação. É igual você pensar assim: eu tenho 4 blusas e 3 calças. Quantas possibilidades de look eu posso criar usando essas peças que eu tenho? Então, sempre quando você pensar em probabilidade, possibilidade, você aplica uma multiplicação, tá bom? Então, eu tenho um dado, que tem 6 lados. Então, eu tenho 6 possibilidades de tirar esse valor. Então, logo eu vou fazer 6 vezes 6, que é 36. E aí ele diz assim: qual é a probabilidade de dois números ficarem voltados para cima? Bom, mas cada dado, ele tem um número em cada lado, né? Eu tenho 6 lados, mas eu só posso ter um número por lado. Então, eu só tenho uma chance. Eu tenho uma chance a cada 6 tentativas. Gente, eu fiz esse 1 muito feio, né? Vamos lá. Então, 1 vezes 6 é 6. Entenderam até aí? Vou repassar para vocês não ficarem confusos. Ele está dizendo que ele possui 2 dados. Então, como eu falei, cada dado tem 6 lados. 6 vezes 6 são as minhas possibilidades totais, né? Vocês se recordam que a probabilidade ela é dada por uma fração e uma fórmula que fica assim: números totais embaixo, já também ensinei isso para vocês, né? E números possíveis em cima. É uma fração dada assim. Então, eu tenho certeza que eu vou ter 36 chances, porque eu tenho 2 dados e cada dado 6 lados. 6 vezes 6, 36. Então, a minha probabilidade é de 36 números totais. E a minha possibilidade? Eu acabei de falar para vocês que cada dado só pode ter um número, né, na sua face. E que eu tenho 6 chances de sair esse número. Então, 1 vezes 6, que é igual a 6. São os meus números possíveis para os meus números totais. E aí, tia, acaba aí? Não. Por quê? Porque essa fração, essa razão, eu posso simplificar. Se eu dividir aqui por 6 e dividir aqui por 6, eu vou encontrar 6 dividido por 6 é 1. 36 dividido por 6 é 6. Né? Então, aqui eu tenho a resposta da minha questão. Ok? Mas, professora, e se lá na opção tiver em porcentagem? Aí você vai transformar essa fração aqui em porcentagem. Ah, mas eu não sei, esqueci, vamos lá. Se aqui eu tenho uma razão, toda razão é uma divisão, vamos dividir. 1 dividido para 6. 1 sendo menor que 6 não pode. Então, eu vou lá, acrescento um 0 aqui e uma vírgula. E o mesmo 0 que eu acrescentei aqui, eu repito ele para cá e desço 1, ó. Agora eu formei 10. Vou buscar o 10
como resultado na tabuada de 6. Mas eu não tenho, porque 6 vezes 1 é 6 e 6 vezes 2 é 12. O 12 já passou, não posso usar. Então, eu vou usar o 6. Coloco 1 aqui e o 6 debaixo do 10. Vou diminuir um pelo outro, sobra 4. Mas aqui não é indicado sobrar. E se sobrou, você põe o quê? Um 0 aqui, transformando o número em 40. Agora você vai buscar 40 lá na tabuada de 6. Aí você vai, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 7, 42. O 42 não posso mais usar, porque ele já passou de 40. Então, o que eu posso usar é o 36. Coloco o 6 aqui. Eita, que vai ficar ruim aqui, né, gente? Mas você vai entender, tá bom? 40 menos 36 sobra 4. Ih, tia, e agora que sobrou de novo? E aí eu vou lá e acrescento um outro 0. Porque o ideal aqui não é sobrar. E novamente 40, eu tenho que dividir por 6. E novamente eu vou usar o 6 e vou usar o 36. E aí vai sobrar 4, aí você vai dizer, tia, isso nunca vai acabar? Não. Isso nunca vai acabar porque isso aqui se chama dízima periódica. Ela é uma dízima que não tem fim. Você vai continuar dividindo, acrescentando 0 e vai acrescentando o número no quociente. E isso aí não vai acabar nunca. Então, se você já tem aqui a informação que você precisa, você vai lá e sabe que será a probabilidade de 16,6%. Tia, eu sou obrigado a transformar em porcentagem a minha probabilidade ou a minha razão? Não, você não é obrigado. Mas, se na prova as questões para marcar forem de porcentagem, você precisa transformar essa fração em porcentagem, tá bom? Depende da questão. Se a questão pede somente, se tivesse alternativa, somente da fraçãozinha aqui, da razão, essa aqui, ó, já seria teu resultado ok, o teu resultado certo. Mas se você faz a continha e lá nas opções só tem porcentagem, aí tu vai lá, ó, transforma na porcentagem. Você já sabe, não é? Vamos pro próximo. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora. Vamos anotar esse valor. Velocidade média é igual a 400 km por hora. Continuo lendo e continuo anotando os meus valores. Faz um determinado percurso em 3 horas. Então, eu vou lá e coloco H de hora e ponho 3. Quer dizer que um trem, ele se desloca a 400 quilômetros e ele faz isso em 3 horas. Essa é a proporção. 400 para 3. Continuo lendo. Em que tempo? Ó, a minha pergunta é em que tempo? Então, eu não tenho outro tempo. Então, eu vou lá e, ó, X é o que eu preciso descobrir. Faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480. Então, eu vou lá e digo que a uma velocidade de 480, quantas horas eu faria esse percurso? Vamos logo estabelecer se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos pensar. Aí você vai dizer assim, professora, a senhora disse para mim que quando o valor maior estiver para baixo, ambas são diretamente proporcionais. Ok. Mas, como toda regra, há exceções. E esse probleminha que foi colocado na revisão pertence às exceções dessa regra. Veja bem. Eu sei que o número maior aqui é o x, porque eu não sei que valor é x. X pode ser 1, como x pode ser 1 milhão.
Mas, se você for analisar, por isso que eu acho importante a interpretação do probleminha, vamos ver. Eu estou a um trem com uma velocidade de 400 km por hora. Eu faço um percurso com essa velocidade em 3 horas. Se eu aumento a minha velocidade, consequentemente, eu tenho que diminuir o tempo que eu vou levar para percorrer esse caminho. Aí você vai daqui para o Castelão a uma velocidade de 80 km por hora, você chega lá em 10 minutos. Se eu aumento a minha velocidade, se eu vou para 100, eu não vou chegar mais rápido? Obviamente. Então, aqui, essa proporção, ela está equivocada. A gente vai ter que inverter ela. Por quê? Porque aqui está dizendo que quando eu aumento a velocidade, quando eu aumento a velocidade, eu vou demorar mais tempo para chegar no local? Não, eu não posso levar mais tempo. Então, essa proporção aqui está errada. Lembra que eu falei que a proporção que tiver com x, a gente considera ela uma proporção fixa. Você não pode mexer nela? Então, se eu não posso mexer nela, eu tenho que adequar a outra. Então, eu vou para cá, ó. 3x, que eu não posso mexer, que ela é minha proporção fixa. E vou inverter essa daqui, ó. O que tá embaixo vai para cima. E o que tá em cima vai para baixo. Então, vamos colocar aqui 480, que vai para cima, por 400. Agora tá certo, porque veja bem, se eu estou a 480 quilômetros, eu tenho esse percurso em 3 horas. E se eu vou lá e diminuo a minha velocidade, consequentemente, eu vou demorar mais tempo para chegar no local. Então, se cair esta questão na prova, vocês precisam lembrar que vocês têm que inverter a proporção que não está com x. Porque se você só armar aqui essa continha e não inverter, o resultado vai dar errado, tá bom? Então, muita atenção nessa questão. Porque vocês vão precisar inverter a proporção que não é a proporção fixa, aquela que não está com x. Agora que eu inverti, eu vou fazer a regra de 3 normal. 480 vezes x dá 480x, que é igual 400 vezes 3, vou puxar para cá, para vocês verem como é fácil essas continhas. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4, 12. Então, aqui eu tenho 1.200. E agora, o que eu faço? Eu deixo o x sozinho. O 1.200 que tá aqui, ele permanece aqui. E aí, eu vou passar o 480 aqui para baixo, ó. Dividindo em forma de fração. Agora, a gente vai ter que dividir. 1.200 dividido por 480. Vou pegar para cá, porque a conta é grande, vou fazer aqui do lado com vocês. 1.200 dividido por 480. Vamos lá. Eu vou simplificar para tornar essa conta mais fácil para vocês. Então, vocês também devem fazer isso. Corta um zero, que eu só posso cortar um zero nesse caso. E aí, corto um zero aqui também. Então, vai ficar 120 dividido por 48. Ai, tio, eu não sei a tabuada de 48. Então, faz a tabuada, querido. Querida. O que vocês não podem é deixar a questão incompleta. Vamos fazer a tabuada. 40 vezes 1 é 40, 48 vezes 1 é 48. 48 vezes 2 é 96. 48 vezes 3 é 124. Não. 144, perdão, deixa eu apagar aqui. Por quê? Porque 3 vezes 8 é 24, né? Fica 4, sobe 2, 3 vezes 4 é 12, 12 mais 12, 14.
Aí, 48 vezes 4, 4 vezes 8 é 32, fica 3. 4 vezes 4 é 16, mais 3, 19. 48 vezes 5. 5 vezes 8 é 40, sobe 4. 5 vezes 4 é 20, mais 1, 24. Vamos fazer só até aí. Se precisar de mais, a gente vai fazendo mais, tá bom? Vamos lá. Eu preciso encontrar 120 na tabuada de 48 como resultado. Aí eu olho aqui, não tem o 120. Então, eu tenho que pegar um número que esteja perto de 120, mas que não passe dele. Então, eu olho aqui, ó, o 96, porque o 144 já passou. Então, eu vou botar esse número aqui no quociente, ó. E o 96 que eu encontrei aqui, ó, debaixo do 120. Vai ficar 120. 120 menos 96, né? A gente vai ter que fazer uma subtração. 120 menos 96 dá 24. Aí você diz assim, agora, tia, sobrou 24 e não tem mais número nenhum para eu descer. Então, você vai lá, ó, e põe uma vírgula aqui no teu quociente e acrescenta um zero aqui, ó, do lado do 24, formando 240. Aí, você vai procurar 240 na tabuada de 48. 240 tá aqui, ó. Esse número 5, que tá multiplicando 48, vai no teu quociente. Por quê? Porque 48 vezes 5 é 240. E aqui terminou. O valor de x, então, é igual a 2,5 horas. Tá vendo? O valor que está aqui no quociente é o meu resultado. Aí você vai dizer, pode acontecer isso, professora? Pode. Pode e vai acontecer. Então, atenção nessas questões, tá bom? Vamos para a próxima. Continuando, a sexta questão. Até agora, nós só vimos regra de 3 simples, quando eu tenho duas proporções. Agora, nós vamos ver essa questão da revisão, que é uma regra de 3 composta, tá? Lembra que eu também ensinei na revisão da quarta-feira, do feriado, como se calcula uma regra de 3 composta. Eu sei que ficou dúvida porque tem muita simplificação, mas vocês têm que pensar que a base dessa prova agora é divisão, multiplicação, e vocês precisam meter a cara aí e fazer, né? Não tem jeito. Vamos lá. Eu vou lendo e anotando as proporções, tá bom? Em 8 horas, aí eu ponho um H, ó, de 8, H de 8, H de horas. Aí eu ponho em 8 horas, já coloquei aqui, 20 caminhões. Então, eu ponho aqui, ó, C de caminhões e ponho 20. Descarregam 160 metros cúbicos de areia. Então, eu ponho aqui a areia, 160. Então, a proporção é 8 caminhões para 8 horas para 20 caminhões para 160 metros. Continuo lendo. Em 5 horas, então eu vou lá, ó, hora, tá vendo? Então eu vou botar a outra informação embaixo. Quantos caminhões? Quantos caminhões? Eu não tenho essa aqui, então eu ponho o X, é a minha pergunta. Serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos. 125 metros cúbicos. Aí, novamente, você tem que analisar se ela é diretamente ou se ela é inversamente proporcional. Vamos lá. Ele está dizendo que em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Se eu diminuo as horas, eu aumento o número dos caminhões, eu vou carregar menos metros cúbicos? Está errado, concorda? Porque se eu diminuo as horas e aumento a quantidade de caminhões, consequentemente, eu preciso ter mais metros cúbicos carregados.
Então, esta proporção de hora está errada. Você vai precisar inverter esta proporção. Vou manter as duas que estão corretas e vou inverter a proporção de horas. Então, o novo cálculo vai ficar assim. 5, que estava embaixo, vai para cima. O 20 para x não se mexe, é a minha proporção fixa. E o 160 para 125 está correta a proporção. E agora? E agora é a hora da gente simplificar. A minha proporção fixa, ela não é mexida. Eu vou deixar ela aqui no cantinho guardadinha. Eu não posso fazer nada com ela, então ela fica aqui. Eu vou pegar as duas frações e aí eu vou simplificar. Vamos botar aqui. Perdão. Vamos botar aqui 5/8. Tem que ser vezes, né? Eu falei isso para vocês. Vocês separam aquela proporção que está fixa, que está com x, deixa ela aqui, separa ela das outras duas pela igualdade e pega as duas e põe ela uma ao lado da outra, multiplicando, para a gente poder assim conseguir simplificar. Trago essa para cá, ó. 160 para 125. Agora, a gente pode simplificar individualmente, se você quiser. Ou você pode fazer de um jeito que eu acho melhor, mais fácil. Caso essa questão aí caia na prova. Vamos lá. Eu vou pensar em dividir o 5 pelo 125. 125 dividido por 5 é 25. Então, vamos lá. Eu vou cortar ele, porque eu dividi, ele vai se tornar 1. Vou cortar esse, porque eu dividi, ele vai se tornar 5. Não entendi, professora. Então, vamos lá. Vou fazer o passo a passo aqui. Eu pego esse 125, trago para cá, ó. E eu tô simplificando ele por 5, para eliminar esse 5 aqui. Aí, eu vou aqui, ó. Vou procurar o 12, mas não tenho, então eu vou tacar aqui o 10. 5 vezes 2 é 10. 12 menos 10, sobra 2. Desce o 5 para cá, formando 25. E agora eu vou fazer 25 dividido por 5, que é 5. 5 vezes 5, 25. Matei 2 coelhos com uma cajadada só. Transformei esse 5 em 1. Porque quando eu vou simplificar o número que eu posso dividir pelo mesmo número, ele vai fazer 1, né? 5 dividido por 5 é 1. E 125 dividido por 5 é 5. E aqui o 8 e o 120. Também posso dividir por 8. 8 dividido por 8 é 1. E 125 dividido por 8 é 20. Viu? Eu fiz o quê? Uma simplificação. E agora eu tenho 1 aqui e 20 aqui. Eles têm que se multiplicar. 1 vezes 20 é 20. E eu tenho 1 aqui e o 5 aqui. 1 vezes 5 é 5. Trago para cá a minha proporção fixa. A partir daqui, vocês já sabem resolver, que é uma regra de 3 normal. Esse multiplica por esse multiplica por esse. Vou trazer aqui pro ladinho, tá bom? 20 vezes x, 20x, que é igual a 5 vezes 20, é 100. X vai ser igual a 100 dividido por 20. Aí, elimina esse 0, fica 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Resposta da questão, 5. Eu vou ter 5 caminhões, tá bom? Agora eu vou passar a da Chloe,
tá? Que é um pouquinho mais complexa. Eu acho que eu vou fazer uma aula só pra ela. Acho que eu vou passar essa da regra de 3 e vou fazer uma só pra da Chloe, tá bom?